A volta de 64. Essa semana, a sociedade brasileira foi surpreendida por uma decisão do governo americano, não ainda confirmada, mas apenas em processo, de que o presidente Trump, baseado numa lei que existe nos Estados Unidos, que foi promulgada por Barack Obama, a lei Magnitsky, que é uma homenagem a um advogado russo, Sergei, que com um colega americano criaram uma empresa de auditoria na Rússia pós a queda do Muro de Berlim. E eles foram incumbidos pelo governo russo de fazer uma auditoria naquela passagem do processo autoritário para um processo de social-democracia na Rússia, e eles descobriram uma grande corrupção encabeçada por dois oficiais russos. Sergei foi preso, morreu na cadeia, torturado, que foi um jovem de 30 e poucos anos de idade. E esse caso comoveu o mundo, e seu sócio também foi morto. Esse fato comoveu o mundo e os Estados Unidos criou uma lei em que é possível os Estados Unidos, na primeira etapa, ele sugeria aos estados que fizesse uma lei que fosse usada para incriminar, indiciar indivíduos que, de uma certa forma, participaram de um processo de corrupção. Depois essa lei foi ampliada também para os direitos humanos. E com base nessa lei, e por influência do filho do Bolsonaro nos Estados Unidos, junto ao Partido Republicano, vão aplicar esta lei contra Alexandre de Moraes, de que ele havia sido autoritário, não tinha respeitado os direitos humanos dos indiciados do golpe de 8 de janeiro. Agora, recentemente também, o Procurador-Geral da República, o Gonê, e o delegado da Polícia Federal. Ou seja, os três que fizeram todo o processo que está sendo discutido abertamente, democraticamente, do qual a sociedade está participando, como três elementos que não poderão entrar nos Estados Unidos, terão suas contas financeiras controladas. Enfim, uma lei autoritária que fere a soberania nacional, que ele proíba a entrada de pessoas que ele não deseja no seu país, isso tudo bem. Mas criar uma legislação específica para indiciar pessoas com base neste princípio de um Estado americano, ou seja, a interferência direta de um Estado no outro Estado. Isso, juridicamente, fere princípios internacionais de direito internacional. Mas, como nós vivemos uma época de baixo entendimento, né, de uma política rasteira, de uma política vingativa, essas coisas no Brasil, para que um país que não tem uma participação política ativa, pega. Então, seria o caso do Brasil fazer uma lei também, né? Quem sabe? Uma boa sugestão, que o Congresso fizesse uma lei em que ele condenasse brasileiros que vão pedir auxílio a países estrangeiros e que banissem esses brasileiros do seu próprio país. Seria uma ideia boa, sugestiva. Ou seja, o fato de nós termos um deputado fazendo ações, na minha opinião, de traição ao próprio país para ter ganhos políticos. Ou seja, eles estão repetindo um processo de 64. Acontece que os Estados Unidos, nesses últimos 20, 30 anos, simplesmente relegou a América Latina a um estado secundário
o fato que ele se dedicou mais ao Oriente Médio. Então, Bolsonaro está tentando repetir, ou seja, colocar os Estados Unidos num golpe mais amplo. Ou seja, já que ele não conseguiu derrubar aqui, no dia 8 de janeiro, ele está tentando envolver um Estado o Estado americano, de um presidente que tem as mesmas ideias de direita, só que ele esquece de um detalhe, que na Revolução de 64, os Estados Unidos colocou aqui dentro um embaixador com relações estreitas a Washington e com ordens diretas de derrubar o regime de Jango Goulart. E foi Gordon, um embaixador brasileiro, isso está escrito, ele tem nas suas memórias, em que ele articulou o golpe de 64 com os militares brasileiros. Só que o nosso embaixador americano no Brasil hoje é uma pessoa totalmente desconhecida, sem nenhuma influência. Nós nem sabemos quem é. Me parece que é uma mulher. É uma senhora que é a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil. Então, eles estão tentando repetir o cenário de 64, ou seja, colocando os Estados Unidos numa situação parecida com a de 64. Só que eles esquecem que o Brasil, a América Latina, não é mais o objetivo dos Estados Unidos. O problema dos Estados Unidos hoje é a China. Então, é ridículo tudo isso que nós estamos assistindo no Brasil, que cada vez mostra a falta de credibilidade desse movimento da direita radical, que atrás disso tem os interesses econômicos, por quê? Não porque o Alexandre de Moraes foi intransigente, não foi democrático, não foi um jurista, é que o problema do Musk, que é o X, que o próprio Alexandre de Moraes exigiu que ele criasse uma empresa no Brasil para que ele se responsabilizasse. Então essa discussão não é política, não é nada, ou seja, é uma discussão em que tem interesses comerciais do Elon Musk no Brasil e que encontrou no Alexandre de Moraes simplesmente um guardião da Constituição. Ou seja, para que você tenha negócios no Brasil, você precisa estabelecer uma empresa aqui. Então, esse movimento é um movimento dos mais baixos que o país assistiu. Pena que a sociedade não tem alcance para entender esse processo. Pobre Brasil.